Vocês estão vendo os slides? Sim. Tá, então vou começar a falar sobre Buda, e aí eu coloquei esse... Os cachorros começaram a latir bem agora. Eu coloquei esse verso aqui, que é uma profecia do Bhagavatam, na verdade. Então ele prediz que o Senhor Buda aparecerá na província de Gaya, só com o propósito de iludir aqueles que têm inveja do teísta fiel. E isso realmente aconteceu, então está escrito no Bhagavatam, e depois aconteceu. E aqui eu coloquei sobre o aparecimento dele, e já de antemão, assim, eu falo que eu não consegui muitas informações, assim, da vida dele e dos passatempos de Buda, como tem passatempos de outras encarnações. Então eu coloquei mais poucas informações, assim, históricas, e é isso. Aí eu coloquei que ele colocou que ele apareceu há cerca de 2.600 anos, uma família hindu, então ele era um príncipe, filho de um rei kshatriya muito poderoso, e ele deixou essa vida de príncipe quando jovem e renunciou totalmente. Então ele fez uma austeridade assim e se engajou na meditação. E aqui Prabhupada explica qual foi o momento que ele resolveu que ele ia renunciar. E aí diz assim: quando viu um homem velho e ele estava viajando, caminhando com grande dificuldade, ele perguntou ao seu cérebro: o que é isso? Por que este homem está andando assim? Foi-lhe explicado que esta é a velhice e na velhice todos têm que se tornar assim. Então ele imediatamente saiu de casa e se sentou em Gaya Pradesh, uma província de Bihar, na Índia, e ele começou a meditar em como solucionar esta velhice. Então ele tinha uma vida toda luxuosa, com muitos prazeres materiais, mas ele começou a ver as misérias desse mundo material também. Então ele resolveu que ele ia renunciar a tudo e ele ia meditar. E aqui eu trouxe uma conversa assim, de Prabhupada, enfatizando bem essa questão da tapácia. E me perdoem se que eu não consegui traduzir muito bem, então foi pelo Google Tradutor mesmo, está meio esquisito, mas dá para entender. E aí Prabhupada fala assim, está falando com um convidado sobre Buda, e ele pergunta: você segue este Buda? Aí o convidado fala: não. Aí Prabhupada: mas você simplesmente fala dele. Você pratica Buda se o aprecia. Você desiste de tudo como Buda e medita. Mas isso você não fará. Então, de que é que se fala? Fala inútil sobre isso. Faça alguma coisa. Ou você acredita em Buda, Jesus Cristo ou Krishna. Faça alguma coisa. Não fale simplesmente. O Senhor Buda é muito bom. Ele desistiu do seu reino na juventude. Ele era príncipe. O Senhor pensou: é tudo bobagem. Deixe-me meditar. Faça assim. Mas essa é a doença, não faremos nada, falamos muito sobre isso, aquilo. Faça qualquer coisa, mas com perfeição. E eu achei isso demais, assim, porque nós não somos budistas, mas Prabhupada enfatiza muito esse ponto da renúncia e da meditação de Buda, que na verdade é o que a gente tem que desenvolver, né? Não que a gente tenha que todo mundo para uma floresta e tal, para embaixo de uma árvore meditar. Mas ele enfatiza muito essa questão. E aqui eu coloquei sobre a glorificação de Buda pelos Vaishnavas e coloquei esse verso de um poema do Gita Govinda de Jayadeva Goswami. E Prabhupada menciona muito essa parte assim: Keshavadrita Buda Sarira Jaya Jagadisha Hari. Daí eu procurei essa poesia, é muito linda, eu acho que eu posso até colocar no grupo depois para vocês, que fala sobre todas as encarnações assim, que a gente vê. E aí, nesse verso, fala sobre Buda. Aí fala assim: ó Keshava, ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari, que assumiu a forma de Buda, todas as glórias a você. Ó Buda de coração compassivo, você condena a matança de pobres animais realizada de acordo com as regras do sacrifício védico. E aqui ele já explica uma das missões do Senhor Buda, a principal missão, que era justamente acabar com essa matança de animais que acontecia no início da Era de Kali, né, quando ele apareceu, que acontecia sob a proteção dos Vedas, né? As pessoas que faziam a matança, elas interpretavam os Vedas, e aí, dessa forma que justificasse
Aí, Prabhupada, ele explica no significado que a linguagem florida dos Vedas, ela acaba por desorientar quando não tem o recebimento das mensagens pela sucessão discipular autorizada. Então, essas pessoas, elas estavam desorientadas. Então, mesmo que não tivesse que ser assim a matança de animais, eles diriam que era justificado e que isso eram rituais védicos. Então, quando Buda veio, ele teve que negar as Vedas, sendo que ele é a própria encarnação de Cristo. E aí que Prabhupada fala também como a gente vai entender isso, né? Como a gente consegue. Ele fala, qualquer um que não concorda com os princípios védicos, ele é considerado ateu. Assim, as pessoas ficarão surpresas que o Senhor Buda seja designado como ateu, e ainda assim os Vaishnavas, eles estão oferecendo suas orações respeitosas ao Senhor Vishnu, na forma de Buda. Por quê? Porque o Vaishnava sabe como Deus está agindo para os seus diferentes propósitos, e os outros eles não sabem. Eu achei essa fala muito, muito incrível, assim, porque uma pessoa que não consegue estudar assim, a filosofia Vaishnava, não consegue acreditar como que Krishna vem de diversas formas, né? Não vai entender isso assim, poxa, então Buda é Deus, mas ele veio e é ateu e propagou uma filosofia ateísta. Eu achei muito boa essa fala. Eu coloquei a Prabhupada rindo que tem uma fala dele, que tem até o vídeo ali embaixo, que é muito legal de ver depois, porque as pessoas começam a rir assim. E eu achei muito engraçado que eles colocaram essa fotinha. Aí ele fala assim, o Senhor Buda engana os demônios. Os demônios, eles são contra Deus. Eles não acreditam em Deus. Então Buda propagou. Sim, Deus não existe, mas o que eu digo você segue. Sim, Senhor, mas ele é Deus. Então isso é uma trapaça de Krishna que veio aqui como Senhor Buda propagar uma filosofia ateísta, mas na verdade ele mesmo é Deus. E as pessoas seguiram ele. Então, o Prabhupada também fala que essa é exatamente a misericórdia de Buda que fez os infiéis ateístas fiéis a ele. E só o devoto consegue entender isso. E por isso que tem até esse humor assim, que acaba na conversa dos devotos rirem, porque só um devoto consegue entender como é demais isso, sabe? E aqui eu coloquei sobre o princípio da não violência e a qualidade da compaixão, que foi exatamente o que Buda quis trazer, né? E o Prabhupada fala assim, é absurdo dizer que a matança animal nada tem a ver com a realização espiritual. Então, Buda, ele adotou essa rejeição dos Vedas para salvar as pessoas do vício da matança, bem como para salvar os pobres animais do processo de matança de seus irmãos maiores, que clamam pela fraternidade universal, paz, justiça e equidade. Só que quando se mata os animais, não há justiça. Então, a gente sabe muito bem, né? Tanto é que a gente segue princípios, que a gente não pode comer carne e tal. E Buda propagou exatamente essa questão da não violência. Eu coloquei aqui também um outro aspecto, outra vez Prabhupada, focando em como não adianta só filosofia, para colocar em prática mesmo. Eu coloquei essa foto que é bem triste, assim, mas eu quis trazer mesmo para a gente sempre se lembrar como é horrível, como os animais são tratados, eles vivem realmente no inferno. No inferno mesmo, o matador não pode ser caracterizado de outra forma. E aí eu coloquei para Prabhupada falando assim, ele fala no significado, estamos contentes em ver que as pessoas estão se interessando pelo movimento de não violência do Senhor Buda. Mas será mesmo que elas levarão o problema a sério e fecharão completamente os matadouros? Do contrário, do que isso vai adiantar? Então, e Prabhupada falou isso há uns bons anos, né? E eu acho que a gente tem que pensar como devoto qual o nosso papel nisso também, como que a gente pode mostrar para a sociedade o quão errado é isso. E eu coloquei também uma citação, assim, entrando nesse assunto, né? Uma das muitas citações que tem nas escrituras, que coloquei bem o caso da vaca, assim, que é bem especial, né? E é bem impressionante, assim, esse verso que diz, do Chaitanya Charitamrita. Os matadores de vacas estão condenados a apodrecer na vida infernal por tantos milhares de anos quanto houver pelos no corpo da vaca. Ou seja, são muitos anos. E são muitas pessoas, muitos seres envolvidos, porque são muitos animais mortos.
muitos mesmo, assim, no próprio Brasil tem mais bovino, só bovino, do que pessoas, do que seres humanos, sabe? Então, e eles sendo estourados muito violentamente e mortos, assim. E, então é muito grave esse problema. E aqui eu coloquei umas reflexões, porque eu realmente viajo assim, nesse assunto. Até eu justamente escolhi falar sobre Buda por causa dessa questão da não violência, que é algo que importa muito assim, para mim. Claro, importa para todos os devotos, mas nesse ponto eu fico até meio confusa, assim, quantas vezes eu estou sendo sentimentalista ou racional nessa questão. Eu fico pensando mesmo, o que a gente pode fazer, sabe, como devoto. E aí eu fiz essas reflexões, assim, Prabhupada disse que as encarnações de Krishna têm sempre o mesmo propósito. Senhor, quer que o ser vivo que sofre volte para casa, volte para Deus. E todas as almas condicionadas que estão nesse mundo sofrem. As que estão no corpos de seres humanos e as que estão nos corpos de outros animais. E no ciclo de nascimentos e mortes, uma nova vida virá de acordo com o karma. Então, os animais eles estão sofrendo por alguma razão. Só que a consciência desse fato deve nos sensibilizar. Então, eu acho que esse conceito, assim, a gente tem que entender muito bem, assim como a gente entende que, ok, na verdade ninguém morre, porque se a gente é alma espiritual, então... Estes são os principais resultados. Google falando comigo. Confirmadíssima por Google. E é da mesma forma que a gente sabe que, enfim, não existe morte, mas não é por isso que a gente vai justificar a violência, sabe? Prabhupada fala muito isso na Bhagavad Gita. Então, eu coloquei essa questão, assim, que esse conceito da gente entender que os animais estão sofrendo por alguma razão, ok, sim, mas isso deve nos sensibilizar, não a gente dizer assim, é assim e deu, sabe? E vai ser sempre assim. Então, eu coloquei, assim, que o conhecimento transcendental nos transforme verdadeiramente em pessoas melhores, com a qualidade da compaixão que a gente deve desenvolver, todo devoto deve ter, e que por meio do serviço devocional a gente consiga ajudar todos, independente da espécie, porque todos possuem o direito de voltar para Cristo. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. Eu coloquei assim, não consegui colocar sobre passatempos porque eu não achei. Daí eu coloquei mais nessa questão de pontos filosóficos e aí já aproveitei para falar bastante sobre essa questão da não violência mesmo. E quero ouvir de vocês também o que vocês acham. Obrigada pela atenção. É isso. Muito bom, muito, achei incrível. A gente estava até comentando aqui enquanto você estava apresentando que é muito legal observar o humor que cada um traz, né? Porque a gente percebe os diferentes humores de apresentação. E da minha parte, eu achei muito bacana que você focou no aspecto da matança de animais, já que é justamente esse foco que Krishna queria trazer na vinda da encarnação de Buda. E a gente sabe que todos os pilares da religiosidade em Kali Yuga só fica um, né? Os outros três eles caem. E a compaixão é um dos princípios de desenvolvimento de virtude, que quando a gente toma iniciação, a gente faz o voto, etc. A gente sabe que é muito além de não comer carne. Tem até uma palestra que a gente estava ouvindo esse dia sobre isso, né? Que é muito além de simplesmente não comer carne, é um desenvolvimento de sensibilidade, de percepção, né? Porque o Bhagavad Gita, Krishna vai trazer no Bhagavad Gita mesmo, né? Sobre sama, né? A qualidade de um sábio, aquele que enxerga com igualdade tanto um comedor de cachorro, quanto a vaca, quanto um brahmana, quanto isso, quanto aquilo. E ali está incluído animal, né? Junto daquilo. Ou seja, é um princípio espiritual assim que a gente deve buscar constantemente. E eu acho que os animais, o que está acontecendo com os animais, ontem a gente falou sobre isso. Falou assim, a gente tem uma dívida muito grande com os animais, que a gente tá cheio de gatinho aqui em casa, né? A gente fez cirurgia e tal, a gente tá na gatinha, fez castração, a gente tá numa função de cuidado aqui com eles. E eu fiquei pensando assim, a gente tem uma dívida tão grande com os bichos, assim, em Kali Yuga, porque é atroz, é totalmente, é demoníaco, assim, não, é difícil encontrar outra palavra, porque acontece com eles. Tem os vários documentários para que devem ser compartilhados, né, constantemente sobre esse assunto. Tem aquele Terráqueos, tem vários outros, né? Tem muitos documentários e assim, são coisas pesadas, né? Até eu lembro que uma vez eu assisti, foi logo depois de eu ter virado, quando eu virei vegana,
E agora não sou mais, até dá vontade de voltar a ser, mas enfim, é outro assunto. Mas quando eu fui mostrar para minha mãe, para uma amiga minha o documentário, eu falei assim: tem cenas muito pesadas, né? A raposa perdendo a pele, viva e continuando viva sem pele, várias cenas assim desse tipo, animais sendo esmagados, os porcos sendo cortados vivos. Tem documentários assim que mostram tudo. Mas depois eu fiquei analisando assim, mas é muito importante que tenha essas imagens, porque a gente precisa se chocar, a gente precisa de um choque muito forte, porque são locais obscuros, né? Tem os matadouros, ninguém sabe onde é que é, não tem imagem sobre, é fechado, as pessoas trabalham lá, não tem exposição disso, né? Aí ninguém vê, se a gente não vê, não nos toca. Então, é necessário que isso seja chamado bastante atenção. Inclusive, eu tirei foto de todos os teus slides, a gente vai postar tudo lá na página do Uso Bhagavata também, para trazer essa coisa impactante da imagem. Eu gostei muito que tu trouxe as imagens das vacas, muito legal. E outra coisa que eu queria adicionar, eu acho que um dos avataras de Krishna mais difícil de a gente conseguir apresentar direitinho é Buda, porque existe muito material, só que existem muitas discordâncias entre os acharyas. Então, até nos acharyas contemporâneos, assim, Narayana Maharaj, ele tem uma compreensão bem diferente de Srila Prabhupada sobre Buda, e fala sobre a existência de um outro Buda. Já Acharyadeva, ele reforça a ideia de que, do que Srila Prabhupada dizia, que era o mesmo Buda, tanto Gautama quanto não sei quem, são o mesmo, só que vieram com o mesmo propósito. E tem evidências históricas para que isso se demonstre, aconteça e tudo mais. E você conseguiu se firmar muito bem no que Srila Prabhupada disse. Sinceramente, você está de parabéns mesmo, porque tem bastante informação de Buda, tem passatempo, mas nada autênticos e com essas divisões. Você conseguiu pegar a essência e trazer o conteúdo fundamental do que o Prabhupada trouxe. Eu achei incrível. E o que importa para Krishna mesmo também. E o que importa para Krishna, fundamentalmente. No final. Eu até falei com a Arada Shakti sobre isso, sobre essa questão dos dois Budas. E antes mesmo de eu querer apresentar sobre Buda, eu já sabia que tinha isso. Aí eu pensei, é agora que eu vou estudar. E aí, mesmo estudando, eu não consigo entender. Aí eu, vou deixar para outro momento da minha vida, eu realmente tentar entender mais a fundo isso. E aí eu peguei as questões, assim, filosóficas, da questão da não violência, porque, na verdade, a missão principal foi isso, né, do Senhor Buda. E também tem aquela questão do Nirvana e tal, que a Prabhupada fala também, mas eu achei bem difícil de entender, eu estava com medo de trazer, daí eu foquei mais nisso também. E sobre a questão dos animais, né? E sobre a questão, né, que tu falou das fotos, eu fiquei meio assim, será que eu coloco essas fotos? Que são meio pesadas, né? Só que a realidade é pesada. Tipo, a gente não pode se esconder, assim, de, tá tudo bem, sabe? É porque a gente não vê, só que, na verdade, assim, gente, são muitos animais. Só de bovinos são mais do que seres humanos no Brasil. Então, imagina porcos, ovelhas, e mais tipo, a exploração pelos subprodutos, né? É muita coisa. Tipo, a gente vive com base na exploração animal. Os seres humanos vivem com base nisso, sabe? E é muito pesado, assim. E aquelas fotos eu trouxe de um fotógrafo que eu gosto muito, que ele foca exatamente nisso, sabe? Para uma fotografia que denuncie como que é horrível esse processo de matança de animais. E eu coloquei ali o user do fotógrafo, se vocês quiserem ver depois. Tem várias fotos, tem fotos mais até pesadas que isso, eu nem coloquei. Mas é isso, eu quis focar bem nesse ponto mesmo. Eu posso falar também, como a Arada e o Brahmarshi complementaram bem assim, a questão, que eu já não vou me até falar novamente sobre a matança de animais, que ficou excelentíssima, falando agora de nível acadêmico. Eu achei a apresentação excelente em nível de organização acadêmica, assim, podendo assistir outras pessoas que já apresentaram materiais acadêmicos, as referências, né? Você trouxe desenvolvimento, a conclusão através da sua percepção, né? Do que você realizou com o estudo, e as referências achei excelente. Conteúdo também excelentíssimo, né? E é realmente assim, muito importante ressaltar essa questão da não violência, porque os Vedas eles vão enfatizar muito a proteção à vaca e ao touro, né? A importância dos dois.
No entanto, mesmo na cultura hinduísta, há muitas pessoas que ainda comem cachorro, né? Eles favorecem a vaca, mas ainda consomem outros tipos de animais. Né? Então, só muda o animal, mas a matança, às vezes a consciência da matança continua. Né? Então, acho que é muito importante esse papel de Buda ser ressaltado, trazendo esse princípio de ahimsa, né? Não violência generalizada, né? Não somente a proteção de uma espécie específica. Né? É algo que a gente não fala muito, né? Mas se a gente for ver, aqui a gente gosta mais do cachorro e come a vaca, e lá alguns deles, né, respeitam a vaca, mas ainda come o cachorro e outras espécies. Eu achei muito, muito bom, parabéns, obrigada também. Muito obrigada. Tem a curiosidade de Krishna vem para proteger seus devotos e aniquilar os canalhas, né? Roubei mentalmente aqui, roubei por osmose. E só que esse proteger os devotos, nesse caso, foram o quê? Foram as pessoas, foram os animais, principalmente, que estavam sendo mal cuidados no processo errôneo da compreensão dos Vedas, né? Então, nossa, assim, gente, é de interesse de Krishna que a gente tenha essa consciência de proteção de todas as entidades vivas, né? Tanto que ele vem especificamente com essa encarnação para poder trazer esse conceito, essa consciência. Então, para cima de qualquer dúvida, se era um, se era dois e tal, o conteúdo está aí, né? O conteúdo fundamental está aí, a gente precisa compreendê-lo e assimilá-lo mesmo. Eu tô chocada porque eu ia falar exatamente isso, mas não nada aqui. Mas sobre essa questão da defesa, só para complementar um ponto disso que o Brahmar trouxe agora, Krishna vem para defender, no caso, né, os inocentes e tudo mais, nesse caso foram os animais, só que como Krishna não é parcial, ele é imparcial, quando Krishna vem para defender um determinado núcleo, ele beneficia o universo inteiro. Ou seja, é explícito que a proteção aos animais, ela beneficia todas as entidades vivas, porque não degrada a consciência, né? Porque é extremamente degradante. Isso que a Madonna estava trazendo agora sobre os números dos animais que morrem, não tem nenhum exagero nisso, é assustadora a quantidade de animais que morrem, é praticamente uma máquina, e isso gera toda uma consciência mundial, no sentido de que a vida não tem valor nenhum, e é muito forte isso. Eu lembro alguns livros na adolescência que eu lia trazendo, tem livros muito bons que puxam esse ponto, muito conectados à guerra. No período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, se escreveu muito sobre esse aspecto de matança de animais. Alguns pensadores se deram conta e relacionaram o maltrato aos animais com a guerra. Dostoiévski, antes disso, escreveu também Crime e Castigo, sobre tortura a animais relacionado à psique humana. Milan Kundera escreveu no A Insustentável Leveza do Ser, também observações sobre a questão dos maus tratos aos animais. Então, isso existe, os pensadores trazem isso, mas não conseguem trazer isso, assim, vira aquela coisa que, tipo, vamos refletir sobre a possibilidade de, mas o Bhagavatam não, o Bhagavatam vai dizer isso é um problema, entende? Isso é um fato, vamos alterar o nosso comportamento. Essa é a potência de uma escritura espiritual desse calibre, né? Porque não vai dizer, vamos talvez refletir sobre, ficar num campo filosófico, assim, de erudito. Não, vamos agir, vamos mudar esse comportamento, isso é demoníaco, pronto, retira isso da vida, né? Sim, e não é só isso. Sou engenheiro florestal, para quem não sabe, eu sou formado e não atuo na área, né? Só faço a posição da árvore nas práticas de yoga. Mas é muito claro, nos 6 anos que eu estava no curso, é muito claro, por dados gráficos mesmo, a importância da humanidade ter uma mudança de consciência drástica com relação à superprodução de animais para o consumo pessoal. O número a quantidade de espaço que requer de água, de alimento e de tudo que esses animais requerem para que eles possam alimentar o número de pessoas específico, é absurdo, é insustentável para o planeta. Já está numa condição insustentável. Um dos maiores crimes ali eu morei na Chapada dos Veadeiros, né? Um dos maiores crimes que eles vão fazendo, que eles vão reduzindo o Parque Nacional, o Parque da Chapada, porque eles vão fazendo queimadas e vão utilizando o local da queimada para colocar gado.
entende? Para colocar a plantação de monocultivo e tudo mais. Tudo isso, toda essa visando a maximização desses produtos, carne, imagine, vida como produto, né? Ele leva a uma consequência ao planeta mesmo, de maneira muito severa, não só na questão da consciência, mas o resultado disso é muito drástico. É mesmo a nível de, quando você traz os percentuais sobre doenças mentais, né? Que são, assim, Kali Yuga, quase todo mundo tem algum nível de problema mental, seja grave ou não. E com certeza isso também está relacionado, né? Porque as virtudes, elas trazem sanidade, elas elevam o campo, várias questões, né? Conexão com Deus e saúde em vários níveis, né? Mas certamente muitos problemas mentais que a gente tem por aí espalhados e aí que vão crescendo também tem a devida matança de animais. Né? Aí já é. Mas enfim. Tem uma outra questão assim filosófica, né? Porque quando você interfere na vida de um animal que não é de uma morte natural, ele tem que voltar naquele mesmo corpo. Então interfere no processo evolutivo dele para ele até que ele chegue na forma humana de vida. E nós, como seres humanos, também podemos nos degradar à vida animal. Então, se a nossa vida sempre está sendo interferida, a gente vai ter mais dificuldade, a gente que eu digo assim, quem se degradou a esse corpo específico, a retomar. Porque, né, quando você mata uma vaca, ela vai ter que voltar novamente como uma vaca, ela não vai poder nascer como humana, né? Então, tem essas questões da proteção, assim, né? As pessoas veem os devotos assim cuidando de Krishna com a vaquinha e não é só isso, né? Eu tô ali pacificamente passando a mão na vaquinha e acho bonito, né? O devoto ele é ativo também. Existem muitos grupos hoje em dia de apoio à proteção à causa animal. Eles não têm o lado espiritual muitas vezes, né? Que vai além também dessa questão somente da proteção, mas a gente deve apoiar assim e parabenizar a causa deles, né? Embora não tenha essa consciência espiritual que a gente tem, mas é um trabalho muito importante, né? Cuidar de adoção, castração, para essa prevenção que a gente muitas vezes não abraça junto, né? Então é uma causa de todos mesmo. A gente tem que começar a se conscientizar de como a gente pode amenizar esse fardo assim na sociedade, né? Parabéns mais uma vez, Madame. Muito bom. Esse ponto. Pode falar, Sam. Essa situação toda com relação às matanças, né, a falta de respeito com todas as formas de vida, não é segredo para ninguém. Nós temos aqui um templo que é um templo xamanismo, mas que a vertente dele, a força dele é muito, muito grande nessa linha do Oriente, né? Então, nós iniciamos nossa caminhada espiritual fazendo meditações relacionadas ao Reiki, só isso. E dentro dos nossos encontros, nós só fazíamos com comidas saudáveis, não podia entrar carne. Não podia. No nosso templo não entra nada de alimento animal. E sabe que muitas pessoas deixavam de fazer o retiro por causa da carne, porque não ficavam um final de semana sem comer carne. Então, é muito forte e nós levamos essa consciência. Embora nós servimos a medicina, a ayahuasca, as pessoas que frequentam a nossa casa, a egrégora que rege a nossa casa, a espiritualidade que rege a nossa casa, leva essa consciência para as pessoas, que as pessoas saem do trabalho dizendo que tem repulsa à carne. Olha, o açougue, o pessoal do açougue, gente, eles tentaram sorveteria, não conseguiram, porque a pandemia chegou, atrapalhou. Hoje eles estão tentando uma outra profissão, que é distribuidora, conseguiram comprar 2 caminhões, fecharam um negócio agora esse final de semana, para mudar, para sair disso, porque ele não consegue. Ele, num trabalho de cachimbo, ele viu o fogo, ele olhou para o fogo e ele disse: meu Deus do céu, a matança de animais que está acontecendo, e nós fazemos parte disso. Então, assim, a consciência, não adianta a gente não só comer, não adianta a gente não só consumir, a gente tem sim que fazer esse trabalho de falar para as pessoas sem medo, porque a gente até que se questionava aqui, né, eu e meu marido, nós trabalhamos em conjunto,
E as pessoas ficavam bravas, às vezes não voltavam mais. Nas quintas-feiras a gente faz meditação, conduzida por músicas, depois a gente fala, tudo é doação de coração, para conscientização das pessoas em todos os sentidos. Principalmente que a gente se perde nos sentidos, porque quando nós comíamos carne, a gente estava tentando parar, a gente saía na rua assim, via lá cachorro-quente, pizza, né? Então tu enche os olhos, tu sente o gosto porque tu tá viciado nessas coisas, né? Então realmente essa pergunta que ela disse, até onde a gente não está sendo sentimentalista demais ou fazendo as coisas, mas o que nós realmente estamos fazendo? Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Mas é uma situação bem séria mesmo. O pedacinho de chão que a gente comprou era de gado, não tinha nada, gente, nada, nada. Nós estamos plantando árvores. A energia do lugar não tinha energia de vida. Eu gostaria muito que a Arada e o Brahmash, que estão mais perto, quisessem vir para conhecer. A gente vai levar vocês lá, para vocês verem, não tinha nada, gente, nada. E isso é consciência, é levar para as nossas crianças, principalmente, essa consciência. Ter essa oportunidade de ensinar eles a plantar, a saber da onde, a sentir o cheiro da natureza. Eu só queria complementar maravilhoso sobre Buda, gostei muito, a gente trabalha muito com isso. Temos o nível 3 amanhã, se você nos permitir usar esse material para consciência, porque o nível 3 do Reiki, ele fala muito sobre a proteção com todas as formas de vida, né? Com árvores, animais e tudo mais. Se vocês nos permitirem, vou mostrar para o meu esposo para a gente ver o que pode fazer. Gratidão.